modo geral, quais os tipos de patologias? Usa-se muito esse termo na medicina, que nada mais é do que são as doenças. O que o doutor repara hoje dentro da sua especialidade? As cardiopatias congênitas, diferente das patologias adquiridas do coração, existe um número enorme de patologias diferentes. Porque os defeitos congênitos, eles podem vir em associação, podem vir defeitos isolados, então existem combinações de defeitos. Então, se nós pegarmos, se nós fôssemos falar aqui de defeitos cardíacos congênitos, nós teríamos mais de 50 tipos de defeitos, quer sejam que se apresentem de uma forma isolada, quer sejam que se apresentem de uma forma associada. As cardiopatias adquiridas, essas não, já é um número de procedimentos bem menores, né? Basicamente são aquelas obstruções de coronária, que vai precisar de cirurgia de ponte safena, uma disfunção, uma alteração da função de uma válvula cardíaca, que vai necessitar de um reparo ou de uma troca. Então é bem diferente quando nós falamos de cardiopatias congênitas em comparação às cardiopatias adquiridas, que é o que mais acontece no adulto. São as adquiridas e as congênitas mais nas crianças. E as patologias, as cardiopatias congênitas, então, elas vão ter desde um nível muito simples de cardiopatia, onde a gente consegue corrigir absolutamente e deixar aquele coração perfeito, como se nada tivesse acontecido ali, até patologias absolutamente complexas, onde é impossível a gente corrigir. E o que nós vamos tentar fazer é fazer com que a função, a fisiologia, ou seja, como as coisas deveriam ser, estejam o mais próximo do normal possível. Então é um espectro muito grande, desde uma complexidade menor até uma complexidade extrema. Diria que metade dos casos tem uma complexidade menor e metade dos casos vão ter de uma complexidade moderada a uma complexidade alta. É bastante, né? Essa moderada grave. É bastante. Mas hoje a gente consegue oferecer o cuidado mesmo de uma cardiopatia grave, extrema, com um resultado bastante semelhante ao resultado cirúrgico esperado por uma cardiopatia mais simples. O que vai mudar vai ser realmente a qualidade de vida desses pacientes, onde em um a gente vai deixar curado, em outro a gente não consegue deixar curado, mas consegue deixar com uma qualidade de vida muito boa e uma expectativa de vida muito boa, muitas das vezes até restabelecer uma sobrevida semelhante da população em geral. Mas realmente, falar de cardiopatia congênita, né? É diverso. Nós teríamos aqui 50 tipos de exemplos. Existe algumas mais comuns que a gente pode falar? O Aline, em recém-nascido é isso, em criança de não sei qual idade isso? Então, a cardiopatia congênita mais comum são as comunicações interventriculares, onde existe uma comunicação entre o lado direito e esquerdo do coração ao nível dos ventrículos. Isso faz com que o sangue misture dentro do coração, vai mais sangue do que deveria para os pulmões, naturalmente os pulmões ficam sobrecarregados e o coração também funciona mais do que ele deveria, que são os quadros de insuficiência cardíaca. Então as comunicações interventriculares são as mais comuns. E essas patologias a gente consegue corrigir, não são patologias de alta complexidade. A gente faz uma cirurgia segura, uma mortalidade próxima a 0%. E a gente está falando de criança. Criança, normalmente realizamos antes do primeiro ano de vida. Algumas crianças com apresentações menos graves, defeitos de tamanho não muito grande, a gente faz numa idade um pouco maior, mas a maioria delas antes do primeiro ano de vida. Gente, eu fico imaginando, né, doutor? Realmente o receio de todo mundo envolvido, porque é muito delicado, apesar do doutor enxergar, né? Essa é mais comum e é mais simples, mas a gente está falando de criança, claro. E quando fala de criança, é tudo muito diferente. Então, a gente pode dizer que essa congênita, ela é uma das mais comuns e tem uma chance de cura e de resolução daquele problema muito mais fácil. Agora, existe essa moderada grave, que como a gente pode dizer assim, que é tratável. Ao longo dos anos, aquela pessoa precisa aquela criança precisa de um acompanhamento, precisa de novas cirurgias. Como é que é isso? Existem alguns casos mais comuns? Existe sim, existem pacientes que têm determinados defeitos cardíacos, como os pacientes que nós chamamos de ventrículo único. Quando nós falamos de ventrículo único, não necessariamente o paciente só tem um ventrículo, mas existem situações que o coração funciona como se ele só existisse um lado.
Então, mesmo que tenha 2 ventrículos, nesse cenário nós chamamos de ventrículo único. Esses pacientes eles vão precisar de cirurgias estagiadas ao longo da vida. Muitas das vezes, um primeiro procedimento no período neonatal, depois outro procedimento nos primeiros 10 meses de vida, e depois um outro procedimento ao redor dos 4 anos de vida. E com isso nós conseguimos restabelecer a fisiologia, ou seja, restabelecer como as coisas deveriam funcionar, sem que necessariamente a anatomia esteja perfeita. Existem casos que toleram muito bem, existem casos que não vão tolerar muito bem e que acabam evoluindo depois para transplante cardíaco. Mas de uma maneira geral, hoje, com tratamento cirúrgico, com cuidado clínico, segmento desses pacientes, a gente consegue uma sobrevida muito boa, mesmo nesse cenário de pacientes. E existem pacientes que vão ter alterações múltiplas do coração, assim, cardiopatias extremas, e vão precisar de vários procedimentos, alguns até indicados para transplante cardíaco bastante precoce. Mas essa não é a maior população de pacientes, felizmente.